Mês da Família 2020. Famílias Fortes. Igreja Forte. Muito boa noite, irmãos. Um prazer estar com os irmãos mais uma vez nesta noite de quarta-feira. Louvamos a Deus pela nossa igreja, a primeira igreja batista em Fazendinha. Temos orado pelos irmãos, para que Deus possa abençoar os irmãos, dar paz, dar tranquilidade, amor, esperança, que nós estamos precisando para que esse momento passe e nós venhamos então a congregarmos juntos, orando a Deus, cantando, louvando ao Senhor, lendo a palavra de Deus e ouvindo aquilo que Deus tem aos nossos corações e às nossas vidas. Eu quero contar com as orações dos irmãos. Ore pelas famílias da igreja, ore pelas famílias do bairro. Tem sido um pedido meu à igreja constantemente, quase todos os cultos cada encontro nosso, eu tenho pedido aos irmãos para que orem pelas famílias da igreja. Quero também dizer aos irmãos que estamos trabalhando nesta oportunidade, neste mês, Famílias Fortes, Igreja Forte. Estamos trabalhando esse tema, um tema muito interessante. Tivemos uma experiência marcante com o pastor Gilson no domingo que passou, e eu quero contar com as orações dos irmãos. No próximo domingo, dia 24, nós teremos a participação do pastor Josias Pereira Jorge. Ele vai estar conosco, já pregou na nossa igreja, mas nós o convidamos para estar conosco. E no dia 31, nós teremos uma programação muito diferente, muito especial, porque é o encerramento do mês da família, Famílias Fortes, Igreja Forte. E eu gostaria de dizer aos irmãos que teremos então uma família de pastores participando no culto da manhã. E à noite, o pastor vai trazer uma mensagem de encerramento do mês da família. Então eu quero contar com as orações dos irmãos. Nesta noite nós vamos estudar Cristo, presente de Deus para o mundo. A culpa dos crentes na cruz.
Cristo, presente de Deus para o mundo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Nós vamos fazer a leitura na versão Almeida 21. Diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliado consigo mesmo o mundo, e não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Feche os seus olhos agora, baixe a sua cabeça, e nós vamos orar ao nosso Deus neste momento, intercedendo as bênçãos do Senhor para o estudo, para o resumo do estudo da lição da noite de hoje. Oremos. Ó Deus, nós louvamos o teu santo nome, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas de ti, esteja conosco nesta noite, louvamos a ti pela igreja, por esse estudo que possa ficar em cada coração, em cada vida. Dá-nos a tua direção, em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Como introdução, irmãos, na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, enviava presentes ao outro rei, de uma nação mais forte. Era um gesto de boas relações, uma maneira de buscar a paz. Não tão diferente dos nossos dias. Os irmãos sabem que as grandes nações, a cada momento, querem superar, querem tomar conta, dos países emergentes, dos países menores, e com certeza isso tem acontecido sempre, na verdade, há um presidente que quer reinar o mundo. Nós podemos dizer que era um ato de propiciação, ou seja, a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável. Romanos 3:25, nós temos a seguinte mensagem: a que Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, oferecer como propiciação, por meio da fé, pelo sangue, para a demonstração de sua justiça. Na paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, é que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Propiciar, então, é fazer amizade, é juntar partes em conflitos. Deus, então, ofereceu Cristo como presente ao mundo para fazer as pazes com este. Lembramos, então, da mensagem de João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Isso, meus irmãos, é uma mensagem do evangelista e ele deixa muito claro que nós não podemos receber coisa alguma se não for dada pelo céu. Então, significa dizer que nós estamos sempre, constantemente, na dependência de Deus. O primeiro ponto desta lição é a ira e a misericórdia de Deus. Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente, alguns se escandalizam. Paulo diz que Deus se ira. Isso está registrado em Romanos capítulo 1, verso 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua justiça. Ele é tardio em irar-se. Neemias capítulo 9, verso 7. Mas se ira. E ira não é ódio, é indignação. A propiciação se dá quando Deus tempera a ira e a misericórdia. Sua ira não é um descontrole emocional, mas faz parte da sua moralidade. O segundo aspecto que nós queremos dizer aos irmãos, de uma forma bem resumida, bem simplificada, como remover a ira de Deus? Eis a resposta: a ira não remove, ela se desvia. Salmo de número 78, verso 38. Mas ele, sendo compassivo,
perdoou-lhes a maldade e não os destruiu, pelo contrário, muitas vezes desviou deles sua ira e não enfureceu contra eles. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar esta lição. É a morte, o sangue derramado, faz a propiciação ou a expiação dos pecados. O terceiro aspecto que nós queremos dizer aos irmãos é a ideia do tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era a morada de Deus, lugar de encontro com ele. Isso está registrado em Êxodo, capítulo 33, versos de 7 a 11. Tinha um lugar santo, onde ficava o povo, e o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação do pecado do povo. No Santíssimo ficava a Arca da Aliança. Propiciar, Êxodo capítulo 25, de 17 a 22. Ali, o mais perfeito ato de expiação acontecia uma vez por ano. Ofertava-se a Deus para a sua ira se afastar do povo. O sangue era derramado sobre a tampa da arca, chamada propiciatório. Propiciação e perdão andam juntos na Bíblia. Paulo não se detém em explicar a figura, mas ele está presente em seus escritos. A expiação livrava da condenação do pecado. Cristo é o Cordeiro que remove o pecado do mundo, João capítulo 1, verso 36. O caráter do Pai está ligado à propiciação. O seu caráter nos garante perdão dos pecados. Não é o nosso caráter, é o dele. Outro aspecto é a obra de Cristo. Lucas capítulo 18, verso 13. O publicano pede que Deus seja propício a ele, ou seja, propiciação. Ele precisava de perdão. Nós estamos vivendo momentos, irmãos, que nós temos que nos submetermos à presença do Senhor e constantemente pedir perdão pelas nossas falhas. A propiciação é um ato de misericórdia de Deus, quando esta triunfa sobre a ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, Romanos capítulo 3, verso de número 25. Ele completa a figura do resgate, que já estudamos. A morte de Cristo na cruz nos leva a ser propício. Jesus então fez a propiciação pelos nossos pecados, Hebreus 2,17, ele presenteou o Pai com a sua vida para nós conseguirmos então o perdão. Jesus é a propiciação dos nossos pecados. 1 João capítulo 2, verso 2 diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Por isso, ele é o nosso advogado junto ao Pai. 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João, capítulo 2, verso 1. Não devemos mais a Deus porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Mas em 1 João, capítulo 4, verso 10, o Filho é o presente dado pelo próprio Pai, diferente do pensamento dos hebreus. Não temos o que oferecer. O Pai oferece o Filho. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Romanos capítulo 5, verso 8. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoador. O pecado ofende a Deus, mas em Cristo, Deus nos estende a mão para fazer as pazes. A propiciação é ato de Deus, oferta do Pai e oferta do Filho. Eu quero então caminhar para o final
para a conclusão desta lição, desse estudo, deste resumo, e ler para os irmãos, mais uma vez, o Pensar e Agir. E eu quero fazer a leitura na íntegra, quando o texto diz o seguinte: Deus deseja manter bom relacionamento conosco, e para estabelecer esta amizade, nos ofereceu Jesus Cristo. Ele é o grande presente de Deus à humanidade. E ele continua, irmãos, sendo o presente de Deus para as nossas vidas, para a igreja, para as famílias, para o bairro. Jesus é o grande presente de Deus. Quem é que não gosta de receber presentes? Eu gosto, o irmão gosta, as irmãs, todos nós gostamos de receber presente. Mas o maior presente que recebemos é reconhecermos os nossos pecados e aceitarmos Jesus como o nosso Salvador pessoal. Então, o perdão dos pecados só é possível por causa de Jesus Cristo. É um perdão para sempre. Então, Jesus, quando perdoa, Deus, quando perdoa, perdoa para sempre. E é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez isto e é graça. Nós nos apropriamos, isto é fé. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e 9. Que Deus então possa nos abençoar, nos orientar e que estejamos juntos, meus irmãos, continuando a realizar a obra que o Senhor mesmo nos confiou. Cristo, então, é o grande presente de Deus. É a nossa oração. Amém. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará.